A gente vai entender depois a Bíblia e a questão do magistério, mas a tradição, né? A tradição apostólica, tu bem falou. O que seria ela em todo esse contexto, né? Deus, ele se revela ao longo da história, né? E acho que Hebreus 1, verso 1 é uma passagem interessante que diz assim: que havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então nós temos aí o Antigo Testamento, né, onde Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas. Isso é o Antigo Testamento, né? E aí depois vem Jesus. Agora, é interessante a gente pensar aqui primeiro no Antigo Testamento, né? Então, assim, a gente tem no Antigo Testamento essas revelações sendo escrituradas, num longo processo que é até um pouco difícil hoje em dia a gente saber exatamente como aconteceu. Tradicionalmente, né? Tem aquela ideia, por exemplo, Moisés escreveu o Pentateuco, e eu acredito, né, que de fato ele tem uma participação fundamental aí. Mas assim, hoje a gente não pode dizer mais que, por exemplo, todo o Pentateuco foi escrito só por Moisés. Para dar só um exemplo, né? Pentateuco são os 5 Os primeiros cinco livros da primeiros. Bíblia, né? Gênesis a Deuteronômio. Pegar Deuteronômio 34, quando fala da morte de Moisés. Como é que Moisés escreveu sobre a morte dele? E ainda diz assim, né? Que depois da morte de Moisés, nunca se levantou um profeta em Israel como ele. Né? Não tem como Moisés ter escrito isso. Sim. Então existe aí, né, um longo processo de escrituração que vai sendo acompanhado por uma tradição. E a tradição vai moldando essa escrituração também. Então as duas coisas vão andando juntas. Quando a gente chega no Novo Testamento, então nós temos os judeus aceitando um corpo de escritos, né, do Antigo Testamento, e eles também aceitavam uma tradição oral. Uhum. Inclusive Jesus, ele dá um aval a isso, né, quando ele diz em Mateus capítulo 23, que na cadeira de Moisés se sentaram os escribas. Aí ele diz assim: fazei tudo o que eles vos disserem. Não façam o que eles fazem, né? Porque eles dizem não fazem, mas façam o que eles disserem. Por quê? Porque eles ensinavam, né, vamos dizer, com autoridade, a autoridade de Moisés, a revelação de Deus, na escritura e na tradição. E aí Jesus vem, ele abraça, né, essa tradição, essa revelação anterior, porque ele não veio abolir nada, né, ele veio cumprir. E ele então vai trazer essa revelação plena que é ele mesmo, né? Ele é a revelação plena. Nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho. E aí ele vai transmitir essa mensagem para os 12 apóstolos no seu ministério terreno, né? Depois da ressurreição, isso fica ainda mais claro. Em Lucas 24, a gente vê que Jesus abre o entendimento dos discípulos para entender as escrituras, né? E Jesus começa a mostrar como todas as escrituras do Antigo Testamento falavam dele. Mas ele também diz em João capítulo 14 a 16, né? Para os discípulos ele diz assim, olha, tem algumas coisas que não dá para me falar agora para vocês que vocês vão entender. Mas depois o Espírito Santo vai vir e ele vai então revelar. Então o Espírito Santo ele vai ter um papel duplo. Tem esse de revelar coisas que Jesus não disse durante o período que ele estava na Terra e também ele vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu disse. Uhum. Jesus fala isso também. Então, quando o Espírito Santo vem em Pentecostes, ele vai então trazer à memória dos discípulos o que Jesus já tinha falado e colocar isso numa nova chave de leitura, né? Inclusive no Evangelho de João a gente vê várias vezes João falando, olha, depois que Jesus ressuscitou, os discípulos entenderam, né, que Jesus estava falando dessas coisas e tal. E eles vão também aprendendo coisas novas, né, que o Espírito Santo vai revelando. Então, tudo isso é uma revelação que veio com Jesus, né? Pega essa revelação do Antigo Testamento, agora junta com essa nova, e os apóstolos começam a ensinar. Eles não escrevem nada imediatamente, eles começam a pregar oralmente. Vão pregando, pregando, e igrejas vão sendo fundadas. Então essa pregação dos apóstolos, ela fica nessas igrejas, né? As pessoas lembram que eles pregaram. Uhum. Com o passar do tempo, a partir da década de 50 do primeiro século aí, Paulo começa a escrever as cartas dele, provavelmente 1 Tessalonicenses foi o primeiro livro do Novo Testamento, e aí essa tradição apostólica começa a ser escriturada. Então o que é a tradição apostólica? Né? Esse ensino dos apóstolos que é aquilo que veio do Antigo Testamento e que Jesus deu pleno cumprimento, que Jesus ensinou para eles e tal. Então eles vão pregando isso é a tradição deles, que é oral e depois vai sendo escriturada. Então, em um sentido, né, a tradição ela é algo que abarca a escritura. Uhum. Sim. A escritura faz parte, né? Só que normalmente a gente aí vai fazer uma distinção que é uma coisa mais metodológica, né? Quando a gente fala assim, então lembrando até 2 Tessalonicenses 2,15, né? Quando Paulo diz assim, aguardai as tradições que vos foram ensinadas.
seja por palavra, seja por epístola. Então, aí tem a tradição, né? As tradições que foram ensinadas, mas palavra, oral e epístola, escrito. Então, aí, normalmente, a gente vai chamar de tradição, então, essa tradição oral, que não acabou com a Bíblia, né? O protestante acha que essa tradição acabou quando os livros da Bíblia foram concluídos. Não, a tradição continua sendo transmitida, né, pelos sucessores dos apóstolos. Então, continua tendo uma tradição oral. E aí tem a tradição escrita, que é a escritura. Então, a sua pergunta é sobre o que é a tradição, né? Então, a tradição, ela pode dar uma definição mais ampla, né, que engloba a escritura, mas normalmente a gente está falando da tradição oral. Como é que eu encontro essa tradição, né? Já que não tem um livro. Uma vez uma pessoa perguntou assim: em que livro que eu encontro a tradição apostólica? Eu falei, o livro é a Bíblia, né? Agora, assim, a tradição oral a gente encontra de várias formas, nos padres da igreja, no consenso dos padres, né? Sim. Porque nem tudo que eles falam é a tradição, mas quando eles concordam sobre uma coisa, aquilo é a tradição apostólica. Tem até uma regra de Vicente Lérins, né? Aquilo que é crido por todos, em todos os tempos, em todos os lugares, né? Então é tradição apostólica. A gente encontra na liturgia a tradição apostólica, encontra na arte cristã, no censo dos fiéis, né? E assim por diante. Né? Então a tradição apostólica é esse ensino, né? Que é o ensino de Jesus, é a palavra que é Cristo, né? Que foi transmitida então pelos apóstolos. E chegando até os nossos dias, é uma tradição viva, né? E aí, como você falou, André, que estão interligados, né? Então, se a gente for fazer um exercício assim de pensamento, que aí a gente já começa a excluir a questão de ser só a Bíblia, né? Porque antes do escrito, da Bíblia ser escrita, como falou, teve uma tradição, teve um ensinamento que foi passado. Então, como é que a gente pode descartar esse pensamento que foi escrito e que é a Bíblia, né? Então, teve um pensamento, teve pessoas que a Bíblia não surgiu também assim, pum, não é do nada. Não caiu do céu. Não caiu do céu, já pronta. Pela ação do Espírito Santo, ela foi inspirada e escrita, e muitas coisas muitas coisas não. O que está escrito veio dessa tradição, desse ensinamento oral. Então não tem como. É como se a tradição você pensar a Bíblia sem. Precedesse a Escritura. Exatamente. Tá entendendo? E outra coisa, quando. Ainda hoje a gente descobre várias coisas, né? Apesar da gente já ter um pouquinho de caminhar da convenção, mas muita gente confunde a tradição também com os costumes, né? Não é necessariamente os costumes em si, essa tradição, né? Que a gente pensa assim, não, a tradição é o que vem lá dos primeiros cristãos até a gente, questão de costume, como eles rezavam. Não é necessariamente, mas também tem um pouco a ver, né? Essa questão eu li até uma vez que a tradição com T maiúsculo é a tradição apostólica e a tradição com T minúsculo a gente entende que é esses costumes. Né? Tem essa diferenciação. Né? Essas são as chamadas tradições eclesiais. Né? Então você tem, por exemplo, as igrejas do Oriente, que estão em comunhão com Roma, elas têm uma liturgia diferente da nossa. Né? Que no essencial você vê que é a mesma coisa, o essencial é o que? A tradição apostólica. Mas por exemplo, a liturgia eucarística, ela tem uma ordem diferente, né, coisas diferentes acontecendo. Então, isso é uma tradição eclesial, não é uma tradição apostólica. E assim, quando a gente fala de tradição apostólica, tem a tradição com T maiúsculo, como você falou, que é isso que tem a ver com dogmas, né, com moral. Mas às vezes tem tradições que são apostólicas que não são questões morais, são questões disciplinares. Vou dar 2 exemplos. Atos 15, a gente tem uma regra lá que foi dada para os gentios que conviviam com os judeus, de que eles não poderiam comer sangue, carne de animais sufocados, comer comida sacrificada a ídolos, tal. Então, assim, Paulo ele vai relativizar esses mandamentos nas suas cartas, né? Comida sacrificada a ídolos, em 1 Coríntios 8 a 10, ele relativiza, ele fala, depende, né? Em algumas situações você pode comer, não tem problema. Você compra carne no mercado, essa carne veio do templo pagão, você nem sabe, vai e come, meu filho, não tem problema nenhum. Né? Não vou falar que você vai comer uma galinha, né? Que você encontrou aí no encruzilhado. Se comer também, né?
Enfim, não tem. Então, assim, mas por causa dos judeus, então, eles colocaram algumas regras, né? Sim. Que por algum momento foram seguidas. A Igreja Católica, ela fala inclusive disso, né? Que isso daí é uma coisa que foi temporal, né? Não era uma coisa para todos os tempos. 1 Coríntios 11, a gente tem a questão do véu. As mulheres usarem o véu para orar. As igrejas do Oriente ainda seguem essa tradição. A Igreja Católica do Ocidente seguiu até parte do século XX, né? Mas assim, é uma tradição, vamos dizer assim, é uma questão moral isso, assim, que é uma coisa absoluta? Não, isso é uma disciplina, né? Sim. Que pode mudar. Mesmo que seja apostólica, não tem problema. Então não tem problema uma mulher usar véu, né? Mas também não tem problema ela não usar o véu. A igreja ensina isso, né? A gente tem que sempre andar com a igreja. Então, assim, existe tradição apostólica com T maiúsculo, que é dogma, moral, né? Que é aquilo que não muda, né? E existe tradição apostólica, que é disciplinar. Isso pode mudar, não tem problema. E existe tradição eclesial, que são tradições surgidas dentro da igreja, né? Que são importantes também, mas se mudar não tem problema. Não tem problema. Se eu estiver falando muito, vocês Não, Não, tá, é assim tá mesmo. Porque Pode às vezes falar. quando alguém faz uma pergunta, eu começo a Sim, sim. desenvolver, então pode dar um corte esse Não, pode falar. E aí, André, você falou um pouco sobre a Sagrada Escritura, de forma um pouco sumária, mas abordou alguns pontos, né? E aí eu queria que você falasse sobre a composição da Bíblia Sagrada, da Escritura, e qual é a importância que ela traz para transmitir todo esse evangelho de Jesus até que ele chegue até nós hoje, em certo. 2024, chegará em 2025, Sim, 30. 2050. Então, a Bíblia, ela, como eu disse, ela foi composta, né, num longo processo. No Antigo Testamento é muito difícil saber o processo, o Novo Testamento é mais fácil, né? Apóstolos e homens apostólicos escreveram o Novo Testamento. E aí você tem então esses vários livros. E a pergunta agora é como saber, né, quais são os livros inspirados? Porque a Bíblia, Justamente. a Bíblia ela é toda inspirada por Deus, né? A igreja ensina isso. É a palavra de Deus. Foram homens que escreveram, eles usaram suas faculdades, seus conhecimentos, né? Escreveram do jeito deles. Mas nesse ato de escrever, Deus conduziu de tal forma que o resultado é a palavra de Deus. Sim. E ela é inerrante, né? Então a igreja ensina isso. Mas a pergunta aí, como é que eu sei, né, o que é essa palavra, né? Então esse é um problema também que o protestante tem, né? E eu tinha também. Porque deixa eu até falar uma coisa que eu acabei não falando, porque assim, o grande, vamos dizer assim, o grande momento assim de virada da minha conversão para a Igreja Católica foi exatamente essa questão de somente a Escritura, né? Porque eu achava que a Bíblia somente era a palavra de Deus, né? E ela é a única regra de fé e prática. Mas aí, eu lendo o livro do Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma, ele conta que um aluno dele perguntou uma vez para ele, quando ele ainda era protestante: por que você acredita nisso? Que a Bíblia é a única regra de fé e prática? E aí ele vai dizer assim, que ficou pensando e não soube dar uma resposta. E aí eu pensei também nesse momento, né, lendo o livro, falei, rapaz, por que eu acredito nisso mesmo? Porque se a Bíblia é a única regra de fé e prática, primeiro ela tem que ensinar isso. Esse princípio tem que estar na Bíblia, porque se ele estiver fora e eu acredito nele, então eu já não acredito só na Bíblia, eu acredito na Bíblia nesse princípio que está fora. Sim. E outra coisa é exatamente a sua pergunta. A Bíblia não apresenta uma lista dos livros que compõem a Bíblia. A Bíblia não fala em nenhum lugar o que é a Bíblia. Ah, a Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico. Não, isso daí não está na Bíblia. O índice, né, que tem lá no início da Bíblia não é parte da Bíblia, né? Então, assim, como é que a gente sabe? Então, foi preciso, primeiro, tem uma tradição, né? Então, a gente sabe que Jesus ele aceitou o Antigo Testamento, né? E os apóstolos e seus auxiliares vão escrever o Novo. Então, assim, esses livros, a igreja, vamos dizer assim, a tradição transmitiu quais são os livros. Só que quando a gente vai olhar a patrística, há listas divergentes, às vezes, de quais são os livros. Alguns têm um núcleo, assim, que você vê que sempre aparece. Os 4 evangelhos, as cartas de Paulo. Mas tem cartas que, por exemplo, a carta de Judas demorou muito para ser reconhecida como um escrito canônico. A 2 Pedro, mais ainda. Então, assim, chegou um momento que precisou acontecer concílios, olha aí, magistério, né? Concílios locais, né? Primeiro no século IV e V, para dizer, olha, a Bíblia é isso daqui. Aí tem o concílio de Hipona, concílio de Cartago, no norte da África, concílio de Roma, né? E aí vão trazer a lista dos livros que estão hoje na nossa Bíblia Católica. São 73 livros, né? 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo.
Os protestantes seguem um cânon de 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo, que é um cânon dos judeus. Os judeus rejeitaram 7 livros que a gente chama de deuterocanônicos, né? E eles chamam de apócrifos. Mas aí, assim, nós não somos judeus, né? O magistério pra gente não é os rabinos judeus. O magistério é a igreja, né? Da igreja. E esse magistério no século IV e V definiu o cânon, como eu estou dizendo. E aí, isso passa pela Idade Média, né? E concílio local, a igreja não diz que ele é infalível, né? Então, esses livros foram definidos, né? A igreja recebeu eles assim na Idade Média. Mas aí chega no século XV, século XVI, começa a haver questionamentos sobre esses livros da parte de um pré-reformador chamado João Hus. Tem também o John Wycliffe na Inglaterra, um pouco antes. E aí depois Martinho Lutero vai questionar também alguns livros. E aí, então, no século XV tem um concílio, se eu não me engano, de Constança, que vai dizer, olha, esses livros que foram definidos lá atrás, esses 73 livros, são os livros que fazem parte da Bíblia. E o Concílio de Trento também, no século XVI, né, depois da Reforma, ele vai falar, olha, os livros são esses daqui. Então, assim, a Bíblia são esses livros, né? Nem mais nem menos. É o que a igreja ensina, né? E todos eles são inspirados, né? E aí como é que eles transmitem o evangelho? Como eu falei antes, pensando assim na revelação, né, e na sua transmissão, o modo mais assim, vamos dizer superior, não sei se é a melhor palavra, mas o único livro que a gente tem que é a palavra de Deus, como eu falei, é a Bíblia. Então, assim, é claro que a gente vai encontrar nela o evangelho de uma forma muito clara. Eu encontro isso também nos padres da igreja, mas aí eu vou encontrar também coisas que às vezes não são do evangelho, é uma coisa do próprio padre da igreja, né? Que interpretou e ele errou. Aí depois a igreja fala, olha, é assim. Por exemplo, Santo Irineu ele vai dizer que Jesus volta, tem 1 milênio, 1000 anos de reinado de Jesus na Terra e depois a ressurreição dos mortos. É o chamado a visão quiliástica ou pré-milenismo, né, que o pessoal fala. Isso é tradição apostólica, essa é a palavra de Deus? Não. Isso é uma opinião do Santo Irineu. A igreja depois, do século IV, né, V, vai dizer, não, isso aí não é assim não. Não tem esse milênio. Jesus volta e já tem a ressurreição e pronto, já acaba o mundo. Né? Começa já os novos céus e nova terra. Então, assim, se eu quero saber o que é o evangelho, em termos de livro, né, a Bíblia é o lugar mais adequado. Especialmente, né, os 4 evangelhos, que a gente lê em toda a liturgia, né? Sempre tem evangelho. Então, a Bíblia tem esse papel importantíssimo, fundamental, né, de transmitir a fé apostólica. E é por isso que a gente tem toda essa reverência com ela, né? E ela é tão importante, né, na nossa vida. E agora, adentrando no terceiro pilar, né, a gente passou pela tradição, pela Sagrada Escritura, e aí a gente vai agora detalhar mais o magistério, né? Então, quem compõe o magistério, né, e como eles entram assim em consenso, né? Como é que há o consenso sobre determinado ensinamento para que esse ensinamento realmente seja um fruto, né, para nossa salvação, realmente seja para nossa salvação, né? Então, o magistério ele é composto pelos sucessores dos apóstolos, né? Então, os apóstolos deixam como sucessores os bispos. E o apóstolo São Pedro, em especial, o bispo, deixa o bispo de Roma, que é o Papa, né? Sucessor de Pedro. Então, isso é o magistério. Né? Claro, né, que os presbíteros, né, os padres, eles têm um papel também, né, de ensinar a Bíblia, mas assim, o bispo, né, ele é de uma forma especial, né, esse que é o responsável por ensinar essa tradição apostólica. E assim, existe o magistério ordinário, que é esse magistério dos bispos, né, ensinando nas suas homilias, né, documentos. O Papa também, né, em encíclicas, em documentos que ele escreve, tudo isso é parte do magistério ordinário. Só que nem tudo que é ensinado nesse magistério ordinário vamos dizer assim, é infalível. Às vezes tem coisas que vão mudar. Então, o que é definido infalivelmente é aquilo que acontece, primeiro, em concílio ecumênico, quando os bispos se reúnem, né? E aí sim, que é definido em termos de dogma e moral num concílio ecumênico, aí isso vamos dizer assim, vai bater o martelo, né? É isso e pronto. Por exemplo, a doutrina da Trindade, da divindade de Cristo, do Espírito Santo, né? Tudo isso foi definido em concílio ecumênico. E também existe um magistério
Eu estou falando agora do magistério extraordinário, né, que é esse então do Concílio Ecumênico e também do Papa, quando ele fala a partir da cadeira, né, ex cátedra, né, quando ele fala na sua função como pastor dos fiéis, né, tal, e define uma doutrina, uma questão moral de forma infalível, né. Então isso aconteceu, na verdade, depois da definição desse dogma, né, que foi no Concílio Vaticano I, aconteceu só uma vez, né, no 1950, quando foi declarado o dogma da Assunção da Virgem Maria. Né. Então foi uma declaração infalível, não tem como mudar. A igreja fala depois, não, na verdade não era bem assim, a igreja errou aqui, Maria não foi assunta ao céu em corpo e alma, não. Não, mas aí é um dogma infalível. E aquilo que é definido no Concílio Ecumênico também, né. Então é isso, né, o magistério, ele tem essa função de interpretar essa revelação que chegou até nós, que é a tradição apostólica, a grande tradição, né? Que aí tem a tradição oral e a tradição escrita, que é a Bíblia. Eu preciso, né, desse magistério para me dizer o que é e o que não é. Então os teólogos, eles têm muita liberdade, né, para trabalhar dentro dos limites que já foram colocados pela igreja, né? Porque a gente já tem 2000 anos de história aí, tem muita coisa que já foi definida. Então tem limites aqui. Mas dentro desse limite eu tenho um espaço, né? E que eu posso trabalhar aqui como teólogo. Mas quando a igreja percebe que tem uma pessoa indo ou mais para um lado ou para o outro, que está quase passando a ser como passou, aí não, vamos definir aqui. Não é isso não. Tá errado aí. Não, o certo é isso daqui. Então, precisa desse magistério, né, para nos ajudar aí a interpretar corretamente a Bíblia. Dessa condução, né? Sim.